Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Alan, eu vim aqui para mostrar na prática para vocês em como criar uma conexão VPN Point to Site usando o Azure AD como autenticação. Bom, falando um pouco das minhas qualificações, eu sou administrador de redes na BNP Soluções em TI, trabalho na área há mais de 12 anos, porém tenho por volta de 4 anos de experiência com Azure. Possuo certificações tanto no Azure quanto no Office 365. Quem quiser enviar um e-mail, caso fique com dúvidas após a apresentação, ou se quiserem me seguir no LinkedIn, tá aí os contatos abaixo. Entrando agora na parte do nosso conteúdo, o que é a VPN, VPN Point to Site e quais são as suas diferenças? VPN é a interligação entre dois pontos distintos através de um enlace público, que no nosso caso é a internet. Para isso acontecer de forma segura, utiliza meios de criptografia para a transição de dados entre esses dois pontos. Já o Point to Site tem como função interligar um computador, um notebook de um usuário, aos recursos que estão alocados ao nosso ponto B, que no nosso caso é o Azure, usando um software instalado em seus computadores como conexão. Mas dentre tantas opções que nós temos, por que usar o cliente VPN do Azure? Para responder essa pergunta, eu quero usar um exemplo prático. Digamos que nós temos uma aplicação que está hospedada no Azure, pode ser um SAP, um TOTS, enfim. E o acesso é limitado apenas de dentro da organização. Ou seja, apenas os usuários que estão dentro da minha empresa conseguem acessar essa aplicação. Com esse estouro dessa pandemia que nós estamos vivendo, nós fomos obrigados a trabalhar de casa, da noite para o dia. Isso proporcionou alguns desafios para todos os administradores para tentar disponibilizar um acesso rápido e fácil para os seus usuários. E o mais importante, essa liberação tem que ser feita de forma segura. E com esses usuários trabalhando de casa, como eu libero o acesso a essa aplicação? Bom, nós sabemos que dentro das empresas é comum ter firewall, roteadores, que já vem com recurso de point to site habilitado. Mas isso tem algumas considerações, pois eu vou ficar totalmente dependente da minha estrutura interna. E se o link principal cair, ou até mesmo a energia, com esses usuários sem acesso, que antes era uma solução, acaba se tornando um problema maior ainda. Sem contar com custos de licenças. Tem alguns players que disponibilizam uma quantidade limitada de acessos simultâneos. Se existe uma necessidade de liberar uma quantidade elevada de usuários, isso pode se tornar inviável, né? Porque eu vou ter que adquirir um pool de licenças ou até mesmo existir uma limitação do próprio equipamento. Tá, lá, mas e se eu liberar a minha aplicação para toda a internet? Bom, nós sabemos que hoje não se deve liberar uma aplicação sem ter os recursos de segurança aplicados por trás da estrutura. Nós temos diversos exemplos de empresas que ficaram totalmente paradas por ataques de DOS ou até mesmo de ransomware. Então são essas as vantagens. Eu não tenho dependência nenhuma da minha infraestrutura local. Eu vou mostrar para vocês como é fácil a configuração tanto no cloud como no client. E eu não tenho um alto investimento, pois o gasto será apenas no que eu consumir na nuvem. E com tudo isso nós enxergamos como um desafio, né? Mas eu vou mostrar para vocês como o client VPN do Azure pode nos mostrar o caminho. Bom, chega de teoria e vamos logo para a prática. Então, pessoal, eu já estou aqui logado no portal do Azure com a minha conta. Já tenho alguns grupos de recursos, mas o que nós vamos utilizar é o VPN Lab. Então, como vocês podem ver, eu já tenho aqui uma aplicação, tá? Eu subi uma aplicação para teste, para a gente realmente validar que a nossa VPN está conectada com o Azure e eu consigo chegar até a minha aplicação. Então, lá no final, nós vamos comprovar que acessando que a nossa VPN está funcionando, acessando a aplicação que está rodando nessa VM. Então, o primeiro passo que nós temos que fazer é criar uma rede virtual. Nós vamos simular uma criação, por quê? Porque eu já tenho uma criada, tá? Então, vamos fazer o passo a passo. Nós vamos adicionar uma rede virtual. Eu vou alocar nessa assinatura, vou alocar no nosso grupo de recursos do VPN Lab, vou dar um nome para esse lab, netvirt-lab. Vou alocar ele no sul do Brasil. A próxima etapa, eu vou criar um plano de endereçamento para a nossa rede virtual. Então, por padrão, o Azure ele já me fornece um, um range com /16, tá? Mas é um range muito grande. Vamos utilizar um range menor e com uma nomenclatura mais fácil, tá?
Então nós vamos criar um 92.168.100/22, tá? Eu tenho uma quantidade grande de IPs disponíveis. E nós vamos criar a nossa subrede. Eu já tenho a supernet criada, agora nós vamos para a parte da subrede. Então vamos dar o nome para essa subrede, subnet da LAN, tá? Nós vamos dedicar essa subnet para LAN. Então nós vamos dar um 92.168.100/24, tá? Uma quantidade menor que eu tenho. Então eu tenho os 251 IPs, mas 5 endereços IPs reservados para o Azure, tá? Então, no total eu tenho 251 IPs disponíveis. Eu vou adicionar, não vou usar nenhum recurso, nem marcas. Então nós vamos direto para a criação. Então, validação aprovada, mas eu não vou criar, como eu disse, como eu informei, eu já tenho o meu grupo, a minha rede virtual criada com o mesmo endereçamento, com o mesmo range e com a mesma subrede. Em seguida, nós vamos criar o subrede de gateway. Então, nós vamos aqui clicar em adicionar. O nome já vem por padrão, tá? Você não consegue mudar, porque essa é a nomenclatura que ele precisa para dedicar ao nosso gateway que nós vamos criar em seguida. Vou aceitar a sugestão aqui que ele me deu, tá? De criar na rede 101, tá? Ou seja, ela está dentro da minha supernet que nós criamos. Vou adicionar a subrede e em seguida nós vamos criar o nosso gateway. Subrede criada, nós vamos partir para criar o nosso gateway de rede virtual. Então nós vamos no Marketplace do Azure, colocamos gateway de rede virtual. Nós vamos criar um gateway de rede virtual. Nós vamos clicar em criar para abrir a tela de configuração. Então nós temos um passo a passo aqui. Vou usar essa assinatura, vou chamar de GW Lab. Lembrando que tem que estar na mesma região da minha rede virtual que eu acabei de criar. Então, como eu criei no sul do Brasil, estou criando no sul do Brasil. Vou usar o tipo de gateway VPN, baseado em rota. E o SKU aqui é um detalhe. No plano básico, eu não consigo criar, eu consigo criar o VPN Point to Site, porém eu não consigo usar o Azure AD para autenticar. Então é a partir do plano GW1, tá? Que tem alguns diferenciais que vocês conseguem verificar na calculadora do Azure. Então tem alguns preços diferentes e algumas larguras de bandas diferentes também. Então recomendo vocês entrarem lá na documentação da Microsoft em todos os detalhes lá. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Geração 1 e a rede virtual. Como ele já está na mesma região, ele já listou a minha rede virtual e já adicionou a minha subnet criada. Tá? Próximo passo, nós vamos criar o, o nosso endereço IP público. Chama de Public IP. Opa, Public IP Lab. Não tem problema estar com IP dinâmico, porque nós vamos acessar a VPN, nós vamos utilizar a VPN através de um endereço DNS. Tá? O restante deixamos como padrão, apenas avançamos e vamos criar o nosso gateway de rede virtual. Lembrando que esse processo demora por volta de uns 40 minutos. Então, nós vamos avançar o vídeo, tá? Tá vendo? A implantação está em andamento. Então, ele demora por volta de uns 40 minutos. Com a implantação do gateway finalizada, o próximo passo agora é configurar o Point to Site. Com o gateway criado, nós vamos acessar o grupo de recursos. Vamos acessar a opção de Gateway Lab, que foi o nome do nosso gateway. Vamos descer aqui na parte de configuração de ponto a site.
No primeiro acesso, ele vai me dar a opção, vai dizer que não está configurado. Então, nós vamos clicar em configurar agora. Vamos definir um pool de endereços para os nossos usuários. Esses são os IPs que os nossos usuários do cliente VPN vão pegar, tá? Então, nós vamos ter um range 172.16.10/24, tá? Então, eu consigo alocar até 254 endereços para os meus usuários, tá? Tipo de VPN, se eu quiser utilizar a autenticação do Azure AD, eu preciso ter a opção de OpenVPN habilitada. Com nenhuma dessas outras opções, ele habilita o campo, tá? Como vocês podem ver aqui. Então, nós vamos usar o OpenVPN com autenticação do Azure AD. E ele vai me pedir três informações: locatário, público-alvo e emissor. Vamos começar pelo locatário, onde eu vou colocar o endereço fornecido pela Microsoft de login com o número do meu Tenant ID. E onde eu coleto esse meu Tenant ID? Uh, Normalmente eu viria aqui no Active Directory dessa mesmo tenant, tá? Mas como já existe um tenant e já existem alguns usuários que eu não vou utilizar aqui, então eu vou usar um tenant diferente. Então eu estou usando uma outra conta do Azure em um outro tenant, um outro portal, tá? Então para mim fazer a coleta desse tenant ID, eu clico no Active Directory, venho em propriedades, e aí ele vai me dar o ID do diretório. Esse é o meu Tenant ID, que eu vou colar dentro lá dentro da configuração de locatário, tá? Então eu venho aqui e colo o endereço. Lembrando, isso é muito importante, que eu tenho que ter a barra no final. Se eu não colocar a barra no final, você vai ter erros para os usuários se autenticarem. Por mais que ele finalize, você vai ter erros para autenticar com o seu usuário, tá? O público-alvo, que é um endereço fornecido pela Microsoft, isso é padrão, é o mesmo número. E eu tenho um emissor também, com endereço da Microsoft, diferente, onde eu vou também colocar o meu Tenant ID. E a mesma regra, sempre deixando a barra depois do Tenant ID. Então, nós vamos clicar em salvar. Com nossa configuração já finalizou, está tudo salvo. Agora nós vamos baixar o cliente da VPN, tá? As configurações do cliente, não o cliente diretamente. Então, nós vamos clicar em baixar cliente. Ele vai baixar um arquivo zip, tá? Nós vamos salvar ali na área de trabalho. Bom, vamos deixar lá. Tá salvo. Próximo passo, nós vamos dar permissão ao nosso cliente da VPN para conseguir se autenticar através do nosso tenant. Tá? Então nós vamos pegar um link fornecido pela Microsoft. Vou tentar deixar na descrição do vídeo. E eu vou ter que autenticar com uma conta global. Como eu não estou usando esse tenant, o Azure AD desse tenant, eu vou usar uma conta global do tenant que eu vou utilizar, tá? Autenticação feita. Então aqui ele vai me pedir as permissões, tá? Ele vai autorizar o uso do Azure VPN utilizando o nosso tenant. Então eu vou clicar em aceitar, vou logar novamente com a minha conta, que já está conectada. Bom, e é isso, a parte de configuração está finalizada já. O próximo passo é configurar o cliente da VPN. Para instalação, nós vamos acessar o Microsoft Store. Está disponível apenas para o Windows 8, o Windows 8.1 e o Windows 10. Para o Windows 7 não está disponível. Então nós vamos no Azure, Client VPN, vamos instalar. Instalação finalizada. Agora nós vamos iniciar a aplicação. E essa é a interface do Client VPN do Azure. Nós temos duas opções. Nós podemos adicionar uma nova conexão manualmente ou podemos importar de um arquivo pré-existente. Então nós vamos importar.
Lembra aquele arquivo que nós baixamos lá no portal do Azure? Então tá aqui. Ele vem num formato de .zip, onde eu já extraí o conteúdo. Então vamos clicar em GWLab, Azure VPN e nós vamos utilizar esse arquivo XML para fazer a configuração. Então ele já imputa todas as informações necessárias para a conexão da VPN e está criada a nossa conexão VPN. Agora nós vamos conectar na VPN. A partir do momento que eu clico em conectar, ele vai abrir uma tela exigindo um usuário e senha para autenticação. Então eu vou usar uma outra conta, vou usar um usuário e senha daquele tenant que a gente habilitou. Então é usuário VPN1, arroba fixe, senha. Então se tudo der certo, conectado, tá? Então ficou verdinho. Então agora como nós validamos se realmente está funcionando a VPN? Tá, eu tenho um teste simples para quem é da área técnica. Tá? Eu posso simplesmente rodar um ping para o IP da minha máquina virtual. Lembra daquela máquina virtual que eu tenho criada lá no Azure para uma aplicação, representando uma aplicação? Então, tá pingando. Então, nossa VPN está fechada e está chegando. Vamos fazer um teste também diretamente na porta. Eu estou usando a porta 80, tá, para minha aplicação, então já vimos que fechou e funcionou. Vamos comprovar. Vamos comprovar acessando essa aplicação. Quero saber se realmente está funcionando. 100.4. Ok? Então, subi uma plataforma de Moodle, uma plataforma educacional, simulando alguns cursos, tá, para essa empresa. Então, aqui a gente viu que realmente funcionou, o acesso está válido. Agora, nós temos também um domínio, criei até um DNS, um registro para quê? Para os usuários que não se conectam através do IP ou têm um endereço específico, então nós podemos acessar a plataforma através de um DNS também. Isso aqui poderia ser qualquer aplicação, um RP, um TOTS, SAP, qualquer aplicação que você iria acessar via web, tá? Ou se você tem um client também instalado em sua máquina, iria funcionar também. E aí você faria o teste apontando, pingando para a aplicação, tá? Então está validado o nosso acesso à VPN e está tudo funcionando. Nós temos alguns recursos dentro do portal que nós podemos fazer o acompanhamento da quantidade de usuários que estão conectados e o quanto de largura de banda eles estão usando. Então nós vamos aqui dentro do nosso grupo de recursos, Gateway Lab, configuração de ponto a site. Aqui ele me traz uma informação lá no final da página bem básica, né, da quantidade de usuários que estão conectados. Então ele está alocando apenas um endereço IP, então eu tenho um usuário apenas conectado. Tá? Então eu posso ver essa mesma informação aqui em métricas. Então eu venho PS2 Connection Count, ele vai mostrar que tem apenas um usuário conectado. Posso ver também o quanto esses usuários estão utilizando da largura de banda definida. Então, por aqui eu posso ter uma tomada de decisão de aumentar ou diminuir o SKU, ou se ele está atingindo o limite máximo. Então, talvez até fazer uma economia em cima, com base em cima desse gráfico, né? E para algo mais avançado, nós podemos habilitar o Log Analytics, né? Caso você queira uma análise mais minuciosa do que está acontecendo desses acessos. Eu posso também criar alertas, né? Então eu crio algumas regras que, com base nessas métricas que foram coletadas, ele vai me dar algumas condições. Então eu posso, por exemplo, criar um alerta para se atingir um limite de banda especificado. E a partir desse limite, se ele atingir esse limite, eu posso selecionar, tomar uma ação. E aí, qual ação seria essa? Eu posso fazer um disparo de e-mail ou até configurar num sistema de monitoração ou, dependendo da configuração, pode até criar um chamado para a equipe de helpdesk,
né? Se tem um painel de chamados, então cai automaticamente para a equipe de helpdesk fazer a verificação. Estou deixando alguns links dos sites oficiais da Microsoft para quem quiser consultar. Lá tem mais detalhes da implantação e até limitações das ferramentas. E também estou deixando os links utilizados aqui na nossa apresentação, como o locatário, o emissor, o público-alvo, e sempre lembrando de trocar pelo seu Tenant ID na URL e mantendo a barra sempre no final. E abaixo nós temos a URL que nós usamos para autorizar o uso da VPN dentro do nosso tenant. Deixando algumas considerações finais, com base nessa tabela oficial da Microsoft, nós vemos que existe uma limitação de 128 conexões OpenVPN a partir do SKU GW1, mas num total de 250 conexões. A partir da conexão 129, há um custo por cliente conectado. Cada SKU tem o seu limite de conexões para point to site. Já no plano básico, como não é possível usar o OpenVPN, automaticamente nós não podemos usar o Azure AD para autenticação. Existem alguns limites de banda para cada SKU, onde cada um vai se encaixar na própria necessidade. Eu recomendo o uso das métricas de largura de banda que nós mostramos há pouco, para medir o uso da banda e definir o SKU que mais se encaixa com o seu cenário. Como usamos o Microsoft Store, não há um executável para instalar o cliente da VPN, então a solução está limitada apenas para o uso do Windows 10. Bom, esse era o conteúdo que eu tinha para passar para vocês. Agradeço a oportunidade aí por participar desse evento tão grande. Agradeço diretamente aí ao Rubens. Espero que esse conteúdo possa ajudar alguém nesse momento e futuramente também, tá? Agradeço a atenção de todos, obrigado pela participação e até mais.